Então, bom dia a todos. Hoje, dia 20 de junho de 2024, a gente está dando início a mais um seminário integrado do Programa Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular. E hoje a unidade associada que fará a apresentação é o campus UFRJ Duque de Caxias. E para iniciar a apresentação, eu convido a professora Ana Paula Santos da Silva, que é vice-coordenadora aqui da unidade associada, que fará uma breve introdução sobre o campus. Obrigada por ter aceitado o convite, Ana Paula. Na sequência da apresentação, a gente terá a apresentação, então, científica da professora Janaína. Obrigada, né, tanto Ana Paula quanto Janaína. Eu vou desligar minha câmera, mas estarei aqui para qualquer questão. Ok, obrigada, Luísa. Obrigada ao programa Sociedade de Bioquímica e Biologia Molecular pela oportunidade de trocarmos informações e saberes entre as nossas diferentes instituições associadas. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim? Tá. Que a gente testou, mas nunca se sabe, né? Bom dia a todos mais uma vez. Como a Luísa acabou de me apresentar, eu me chamo Ana Paula Santos da Silva e atualmente, junto com o professor Silas, estou na coordenação do programa multicêntrico dentro do nosso campus, o campus UFRJ Duque de Caxias, e o que me compete nesses minutos iniciais da nossa apresentação é apresentar, né, as outras demais instituições associadas e a toda a sociedade aqui presente, um pouco do que o nosso campus vem construindo no nosso território e como o nosso programa de pós-graduação se insere dentro desse contexto. Então, como somos de muitos lugares aqui, né, dentro dessa reunião, quando a gente fala de alguma coisa dentro do nosso campus, a gente sempre gosta de nos contextualizar no território, né? Então, quem somos, antes de falar da pós, quem somos enquanto centro de ensino, enquanto universidade, né? Então, nós somos o campus UFRJ Duque de Caxias, professor geral de cidade. E a nossa história aqui, então, inicialmente nós estamos localizados no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, aqui do Rio de Janeiro. E a gente está localizado nesse território, né, enquanto instituição da UFRJ, desde o ano de 2008, inicialmente como Polo Xerém. Esse momento, a gente nasce ainda como vinculados ao Instituto de Biofísica, lá do Centro de Ciências da Saúde, na cidade universitária da UFRJ, e a gente ficava localizado dentro de Xerém, uma outra localidade aqui do município de Duque de Caxias. E a partir de 2018, a gente dá um passo importante na nossa construção enquanto centro campo universitário aqui em Duque de Caxias, e a gente migra para Santa Cruz da Serra, e onde a gente tem uma estrutura, né, mais elaborada, de alvenaria, onde a gente tem, então, o nosso campus Duque de Caxias, professor geral de cidade, onde estamos inseridos desde 2008 até o presente momento. Então, nós somos relativamente, com relação às demais estruturas da UFRJ, um campus ainda muito novo, né? E no espaço que a gente ocupa hoje, que é o campus de Santa Cruz da Serra, como está localizado aqui nesse mapa, a gente está mais recente ainda, em 2018, né? Como um camp isolado, que é um termo que muitas pessoas da UFRJ não gostam muito de usar, mas um campo isolado que nasceu no mesmo período que o campus de Macaé, também no outro município aqui do Rio de Janeiro, e a gente nasce com uma proposta do Reúne, do governo federal, que é de levar os centros de universitários, né, para regiões afastadas dos grandes centros, e assim nasce a ideia do campus UFRJ em Caxias e em Macaé. Dentro desse nosso território aqui em Santa Cruz da Serra, onde somos o campus desde 2018, como eu falei para vocês, nascemos em Xerém em 2008, em 2018 passamos a ocupar esse espaço que temos hoje, né, o nosso campus. No que se refere à pesquisa, a nossa pesquisa ela é desenvolvida dentro desse espaço que vocês estão vendo aqui, que é o nosso núcleo multidisciplinar de pesquisa em biologia, o NUPEX Bio, né, que é, então, constituído por essas duas construções, que é o nosso espaço, esse espaço maior, no qual estão presentes os nossos equipamentos, onde nossos alunos desenvolvem as suas pesquisas vinculadas ao programa de pós-graduação. E acoplado a ele, né, associado a ele, nós temos o laboratório de experimentação animal, que é o nosso biotério, onde acontecem as experimentações com roedores nesse momento. Então, dentro desse espaço, esse é o espaço que nós temos para fazer pesquisa, onde circulam, né, aproximadamente 110 estudantes, junto com o corpo docente. Nós temos 6 técnicos administrativos que são extremamente vinculados e ligados a todos os projetos que acontecem aqui, são figuras, né, em um corpo social importante dentro da construção de pesquisa do nosso NUPEX, e aproximadamente 36 professores cadastrados que desenvolvem suas pesquisas dentro desses espaços, né? E desses 36, 14, né, 13, 14, porque nós temos uma professora recém-cadastrada, professores são esses vinculados ao nosso programa de pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular.
Para vocês conhecerem o nosso espaço de pesquisa aqui dentro do campus Duque de Caxias, a gente colocou algumas imagens aqui do nosso espaço. Eu não sei se vocês conseguem ver minha setinha, eu acredito que sim. Aqui é o nosso espaço docente, então nós temos um espaço que nasceu e tem como proposta, né, de ser um espaço multiusuário em sua essência, né, na sua alma. Então a gente compartilha não só os espaços de pesquisa, né, de realização dos experimentos, mas também nosso espaço docente. Então nessa sala aqui nós temos a sala de docentes, onde a gente frequenta e fica aqui bem associado, né, dentro do nosso espaço do laboratório, e aqui as nossas diferentes bancadas, onde cada grupo de pesquisa tem um espaço específico de sua bancada, associado a outros espaços de uso comum, né, de fluxo comum, que são os equipamentos utilizados pelos mais diferentes grupos de pesquisa. Então, apesar de serem 14 docentes com pesquisas muito diferentes, a gente consegue utilizar, isso é uma verdade, a gente consegue utilizar numa harmonia muito proveitosa o espaço que a gente tem aqui. O nosso espaço, como ele tem uma característica multiusuário, né, então uma das coisas que nos define enquanto centro de pesquisa, local de pesquisa aqui no campus Duque de Caxias e na Baixada Fluminense, é os nossos o conjunto de equipamentos multiusuários que compõem a nossa plataforma de equipamentos. Então, hoje a gente disponibiliza, né, para a UFRJ, né, contribuindo enquanto campus dentro do cenário da UFRJ, né, uma série de equipamentos multiusuários utilizados pelas diferentes pesquisas que acontecem dentro do nosso programa, mas que também podem, né, e são utilizadas em parceria com outras instituições e institutos dentro da UFRJ e fora, nas diferentes parcerias que os nossos professores e alunos da pós-graduação realizam no momento. Então, a gente tem uma série de equipamentos importantes que contribuem de maneira substancial para as pesquisas que são desenvolvidas aqui, nas mais diferentes áreas. Eu vou pincelar um pouco aqui sobre as principais linhas de pesquisa que temos atualmente no nosso laboratório, vinculadas ao programa. Então, vocês observem que nós temos uma série de equipamentos multiusuários, né, que definem esse caráter multiusuário, né, interdisciplinar, transdisciplinar, que mais do que ser um caráter do nosso campus Duque de Caxias, professor Geraldo Cidade, também é um caráter, um definidor da proposta de espaço de pesquisa que a gente tem aqui no NUPEX, estreitamente vinculado, relacionado ao nosso programa de pós-graduação. Atualmente, como eu falei para vocês, são 14 docentes cadastrados no nosso programa. Atualmente, então, estão na coordenação o professor Silas Pessini Rodrigues e eu, Ana Paula Santos, e esses são os professores que compõem o nosso corpo docente, são os nossos professores permanentes que, nesse momento, né, orientam diferentes linhas de pesquisa e alunos de mestrado, doutorado, e alguns deles também acompanham pós-doutorandos também nas suas linhas de pesquisa. Como eu falei para vocês, nosso campus Duque de Caxias, ele é muito novo, ele surge em 2008, e como um polo xerém, como campus Duque de Caxias, ele é mais recente ainda, né? E essa mudança para o campus Duque de Caxias em Santa Cruz da Serra, onde a gente tem aquela estrutura que eu mostrei para vocês, né? Ela acontece no mesmo momento em que a gente também entra, né? Inicia o nosso programa de pós-graduação. Então, migramos para Santa Cruz da Serra em 2018, como um campus, o professor Geraldo Cidade, e nesse mesmo ano, em março, nós abrimos a nossa primeira turma vinculados aqui ao programa de pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular, né? Então, trazendo um breve histórico do que construímos de 2018 para cá dentro do programa, nós observamos, né, realizamos, né, 9 processos seletivos dentro desse período, inicialmente com seleções anuais e desde 2020 para cá seleções semestrais, né? Durante todo esse período tivemos aproximadamente 122, melhor dizendo, né, inscrições homologadas. Atualmente nós temos 31 matrículas ativas, sendo 17 de mestrado e 14 de doutorado. E uma característica que é muito importante do nosso programa e que primamos muito para manter assim durante todo o nosso percurso, durante toda a nossa trajetória, é priorizar que nossos alunos, alunos de pós-graduação, eles sejam também alunos bolsistas, né? Porque a gente sabe da importância, diante da dedicação exclusiva que muitos desses alunos têm com suas pesquisas, o vínculo com o trabalho, com a nossa pós-graduação, a importância que se faz que esses alunos tenham bolsas. Então, a gente prima muito por isso, se esforça muito para manter isso, né? Para que nossos alunos vinculados ao programa de pós-graduação também sejam alunos bolsistas, porque a gente entende essa importância, né? A FAPERJ, a nossa agência de fomento local aqui do Rio de Janeiro, é a principal parceira dentro desse cenário, então concede grandes parte das nossas bolsas, com destaque às bolsas nota 10, que são bolsas importantes, né, premiações a esses alunos de destaque durante a sua construção de pós-graduação, e nesse momento nós temos 4 alunos bolsistas FAPERJ de nota 10, e isso também é muito importante na nossa construção e consolidação, porque a gente consegue mostrar, né, para nós mesmos e para o território, que além de fazer pesquisa, fazemos pesquisas que são referenciadas, né, premiadas e valorizadas pelas agências de fomento.
E atualmente, ou seja, ao longo desse nosso percurso, de 2018 para cá, nós tivemos 22 defesas, sendo 21 de mestrado e uma de doutorado. Então, nós somos um programa recente, né, construindo nossa história recente, mas a gente também tem trabalhado muito para que esse começo seja o melhor possível e que nos dê fôlego para continuar inseridos e cada vez melhores dentro dessa trajetória, né, de consolidação do nosso programa e, consequentemente, do nosso campus no território. Por conta dos nossos docentes, né, principalmente dos nossos alunos associados, é importante destacar que o nosso programa também tem vinculado a essas pesquisas que acontecem aqui, muitos editais, né? Então, aqui eu só trouxe alguns exemplos, né, e Silas trouxemos alguns exemplos dos projetos, né, contemplados, né, nos quais os nossos docentes e, consequentemente, os nossos alunos estão vinculados. Então, todos esses projetos aqui, alguns dos nossos docentes são ou coordenadores ou membros de equipe, né? E isso é muito importante porque coloca o nosso campus, o nosso programa, né, dentro desse cenário de concorrência a grandes projetos, né, e de financiamentos que também contribuem para essa nossa consolidação e para o crescimento do nosso programa. Então, aqui só alguns dos projetos, né, muito deles, mais uma vez, a FAPERJ sendo uma agência importante na nossa conquista, na nossa construção. E é importante destacar também que, além de projetos de pesquisa, né, programas de apoio a projetos de pesquisa de diferentes magnitudes, a gente também acredita e entra também muito no cenário de ter financiamento de programas que associam pesquisa e extensão. A gente acredita que, principalmente no território que a gente ocupa, né, dentro da ideia do Reúne e de ocupação da Baixada Fluminense, né, de uma universidade pública gratuita e de qualidade dentro do território da Baixada Fluminense, projetos financiados, né, alicerçados por agências de fomentos que reconhecem a interação entre as diferentes faces da UFRJ também é muito importante. Então, a gente também tem, além dos projetos de pesquisa financiados, né, atividades que relacionam, que envolvem pesquisa e extensão, porque a extensão também é um braço muito importante dentro do contexto em que nasce o campus e que buscamos consolidar aqui dentro do território. Então, diferentes projetos, e aqui são só alguns que a gente trouxe para exemplificar o envolvimento dos nossos docentes e do nosso programa com a consolidação do nosso campus. Todos esses docentes que eu comentei com vocês e que fazem parte do nosso programa, né, então esses 14 docentes vinculados ao programa de pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular, eles têm uma produção muito grande, né, muito frutífera nas suas diferentes linhas de pesquisa, e isso mostra o potencial que essas pesquisas têm de serem desenvolvidas no nosso campus e de como essas pesquisas podem, de fato, contribuir para o desenvolvimento do território, para a consolidação da pesquisa de qualidade feita dentro desse território da Baixada Fluminense. De modo que, 2018 para cá, nós temos, dentre esses nossos docentes que compõem nosso corpo docente, aproximadamente 122 artigos científicos em diferentes áreas de atuação, construídos pelos nossos docentes, ou aqui no nosso campus, ou em parceria com outros institutos de dentro e de fora da UFRJ, que também nos é muito caro e importante, porque mostra nosso potencial de maneira muito igualitária, fazer parcerias produtivas e frutíferas com diferentes instituições, com o que a gente tem de melhor, que são os nossos alunos, nosso espaço de trabalho, nosso corpo de docentes e técnicos. Então, eu falei um pouco de extensão, porque me é muito cara, né, e a gente busca trazer muito isso também para o nível de pós-graduação. Então, a nossa missão aqui, enquanto pós-graduação, membros da pós-graduação inseridos no campus Duque de Caxias da Baixada Fluminense, da UFRJ na Baixada Fluminense, a gente preza muito pela formação de profissionais que têm uma formação interdisciplinar em diferentes áreas do saber. Então, nós temos uma forte formação em diferentes disciplinas e áreas dos saberes nas ciências da vida, exatas e tecnologias, e procurando desenvolver com muita qualidade e excelência as diferentes áreas da universidade. Ensino, pesquisa, inovação e extensão. Então, aqui tem algumas fotos de algumas atividades de extensão que são registro, né, de ações de extensão que acontecem no nosso campus e que têm atuação tanto dos nossos docentes do programa, quanto dos nossos alunos de pós-graduação. Então, também é muito importante que esses alunos que são excelentes na pesquisa que fazem e na formação que fazem, também sejam alunos em excelência nas suas atividades com a comunidade. Então, a gente prema muito por isso, e uma das características que a UFRJ vem fomentando para estreitar essa relação entre pós-graduação, pesquisa e extensão, e que a gente tem também no nosso campus, é que os alunos de pós-graduação, eles podem atuar, né, dentro da UFRJ como co-orientadores, né, como vice-coordenadores, melhor dizendo, das ações de extensão. E isso também vem sendo reproduzido e conquistado aqui dentro do nosso campus, fazendo, então, essa estreita relação, contribuindo para essa estreita relação entre pesquisa e extensão na formação dos nossos pós-graduandos.
Então, já encerrando, indo para a conclusão, né, do que eu vim apresentar para vocês do nosso campus, eu só queria fazer algumas demonstrações das nossas diferentes frentes de trabalhos no campus e que como a nossa pós-graduação contribui para isso, né? Então, dados aqui do nosso campus, não só em termos de pós-graduação, né, algumas informações sobre quem é o campus Duque de Caxias e como a nossa pós-graduação se insere nela. Então, a nossa pós-graduação de Bioquímica e Biologia Molecular é uma das 3 pós-graduações que acontecem aqui dentro do nosso campus, associados a Nanobiosistemas e Prof. Ciências. Então, 3 cursos de graduação, 91 técnicos de educação, né, técnicos administrativos em educação, 56 docentes e, como eu comentei com vocês, 14 credenciados ao nosso programa. O nosso laboratório também conta com o nosso campus com laboratórios didáticos de biologia e química, que contribuem muito desses alunos, e isso é muito importante para que esses alunos cheguem muito bem baseados e muito bem consolidados em práticas de laboratório quando entram na pós-graduação. Então, isso também é uma característica nossa, que conseguimos formar nossos alunos muito bem preparados para que eles possam entrar na pós-graduação, seja a nossa ou qualquer uma outra, dentro ou fora da UFRJ, gabaritados e com entendimento profundo, né, e maduro sobre as práticas de laboratório. E isso é uma realidade. Nossos alunos chegam na nossa pós-graduação muito maduros e também chegam muito maduros em outras pós-graduações que desejem fazer. Então, nosso campus também, muito por conta da sua ideia de ser um campus interiorizado, localizado na Baixada Fluminense, nós somos um campus com muitas características de inclusão, né, e que traz ao UFRJ, que traz esse centro de excelência que são as universidades públicas e gratuitas, nesses lugares de saber, de poder e de ser, de construção de saber, do poder e do ser, cada vez mais próximo para diferentes camadas sociais, para diferentes grupos sociais, e isso se reflete na cara e no rosto dos nossos alunos, tanto de graduação como de pós. Então, aqui tem alguns dados sobre quem são esses alunos de graduação, e isso é importante dizer que isso acaba se refletindo muito também em quem são os nossos alunos de pós-graduação, porque, como disse anteriormente, muito desses alunos o formamos para diferentes funções na pós-graduação, mas muitos deles optam pela pesquisa e optam por fazer essa pesquisa no nosso território, né? No território deles, dentro do nosso programa, e isso nos é muito caro, né? Saber que contribuímos não só para a formação de graduação, mas também para a formação de pós-graduação desses alunos que durante muito tempo foram relegados desses lugares de saber que são as universidades públicas, mas que com medidas políticas, né, e de universidade importantes conquistaram essa facilidade de acesso a esses espaços importantes de poder, principalmente que são as universidades, né? Algumas das pesquisas que são realizadas dentro do NUPEX e vinculadas ao nosso programa de pós-graduação, como eu falei, nosso campus ele é interdisciplinar, e isso se reflete nas linhas de pesquisa que acontecem dentro do nosso NUPEX e vinculadas ao nosso programa. Então, aqui tem algumas linhas de pesquisa que são relacionadas hoje, nos quais os nossos alunos de pós-graduação do programa estão vinculados, né? E uma importante base também do nosso programa de pós-graduação, que reflete muito onde estamos localizados, é a tentativa e a conquista, na verdade, né, caminhando a conquista de fazer também com que o nosso campus e a pesquisa desenvolvida aqui dentro também seja vinculada com inovação. Então, não só o estudo e a realização de patentes, startups, empresas, parcerias com empresas, é um braço importante da nossa construção enquanto campus e um braço que é muito valorizado também no programa de pós-graduação, para que esses alunos se insiram não apenas na pesquisa, mas em todas as suas possibilidades de fazer pesquisa, né? Na extensão, como eu bem falei, então, como eu disse, a gente tenta e se esforça muito, enquanto FRJ, enquanto campus Duque de Caxias, para estreitar essa relação dos alunos de pós-graduação com a extensão, exatamente para que esses alunos se entendam competentes na pesquisa que fazem, mas principalmente também competentes no papel social e na relevância social que suas pesquisas têm para o território que ocupam. Então, aqui alguns dados de parcerias externas que a gente tem no nosso campus com relação à extensão, às escolas parceiras. E importante destacar que alguns dos nossos alunos de pós-graduação do nosso programa são agentes importantes na construção dessas ações de extensão do nosso campus. A prestação de serviço também, que a UFRJ tem um braço importante dentro desse segmento, e contribuímos enquanto campus, enquanto programa nisso, através daquela gama de equipamentos importantes que temos aqui no programa, que temos no nosso NUPEX. Então, a gente também contribui muito e se esforça muito para aproximar a pesquisa que a gente faz daqui com o território que ocupamos. Isso parte também muito pela prestação de serviços que a UFRJ realiza e que o nosso NUPEX Bio também realiza através da prestação de serviço do uso dos equipamentos e do espaço que temos aqui no nosso NUPEX.
Então, o que eu trouxe para vocês é um breve apanhado para quem não conhece o nosso campus. O nosso campus, em algumas situações, também é um pouco desconhecido, até mesmo para quem é da UFRJ, mas eu espero que a gente possa ter brevemente pincelado o que é o nosso campus e o que é o programa de Bioquímica e Biologia Molecular dentro, a importância que ele tem dentro do nosso cenário enquanto universidade na Baixada Fluminense, né? E a importância que esse programa tem para a formação dos nossos alunos de pós-graduação e que continuam trabalhando em excelência para essas diferentes frentes do que é a universidade e do que a gente acredita que é a universidade dentro da Baixada Fluminense. Bom, acho que é isso que eu tinha para falar para vocês, né, enquanto apresentação do nosso programa. E acho que eu posso chamar e para representar, na verdade, né, um pouco da pesquisa que é feita do nosso programa, eu vou chamar a professora Janaína, que vai falar um pouco da sua trajetória acadêmica, da pesquisa que ela realiza no nosso programa para vocês. Eu vou tirar aqui minha apresentação. Tô tentando tirar, gente, prometo, tá? Acho que foi. Então, professora Janaína, eu vou apresentá-la, vou só pegar o título da sua apresentação, tá? Para fazer uma coisa, né? Então, a nossa professora Janaína Fernandes, como eu disse para vocês, é uma das docentes, né, do nosso corpo permanente de professores aqui do nosso programa e vai ministrar o seu seminário falando sobre uma linha de pesquisa que ela desenvolve aqui no nosso NUPEX, que é a atividade antitumoral e autofagia de extratos vegetais e reaproveitamento de drogas. Então, Janaína, obrigada por falar um pouco de uma das linhas de pesquisa do nosso programa, representando o nosso programa no seminário. Tá bom. Bom dia a todos. Obrigada, Ana Paula, pela apresentação. Eu queria agradecer também ao programa, né, pelo convite para apresentar, e eu vou apresentar aqui a minha linha de pesquisa, que uma delas, duas delas, na verdade, e que eu desenvolvo lá no Unitex Bio, lá no campus Duque de Caxias, né, que é a atividade antitumoral e autofágica de extratos vegetais e reaproveitamento de drogas. Essa linha de pesquisa eu comecei a trabalhar, na verdade, foi a minha tese de doutorado, eu trabalhei com substância isolada de planta, mas a minha trajetória passou por biotecnologia vegetal no mestrado, e então o doutorado em atividade antitumoral, já em câncer, e atividade indutora de apoptose. Tá? Então, primeiro eu vou começar falando, né, do câncer, que é meu objeto de estudo. É um conjunto de doenças que decorre da proliferação descontrolada de células, e essa proliferação, né, o tipo de tumor, ela vai depender do tecido de origem, e esse tecido de origem também pode levar, dependendo do lugar e do quanto as células estão proliferando, à gravidade da doença. Os tumores, eles são, geralmente, de maneira muito ampla, né, classificados em benignos e malignos. O benigno é quando esse tumor prolifera, mas ele fica confinado ao tecido de origem. No caso do maligno, essas células, elas proliferam, depois elas conseguem sair do local de origem e atingir outros locais, estabelecendo assim as metástases, né, que levam o paciente a óbito. É um líder de causa-morte no mundo todo, né? Em alguns países, como no caso do Brasil, só perde para doenças cardiovasculares. Na última década, teve um aumento de 20% na incidência do câncer no mundo todo, né? E para 2030 se espera mais de 25 milhões de casos no mundo todo. No Brasil, né, estimativas do INCA é que nesse biênio 2023 e 2025 surjam 704 mil novos casos, né, com incidência de tumores de mama, próstata, cólon e leucemias, com aquelas diferenças que são típicas de homens e mulheres, né, mama feminina, principalmente mulheres, e próstata nos homens, né, mas outros tumores também vão surgir além dos cânceres de pele, não melanoma e melanoma. O tratamento do câncer, ele envolve quimioterapia, radioterapia, cirurgia, quando é possível, imunoterapia e a combinação deles todos, né? Porque o objetivo, principalmente da quimioterapia, é utilizar substâncias químicas que tenham a capacidade de ou parar a proliferação do tumor ou induzir o tumor à morte. Né? Isso pode acontecer por diversas maneiras, né? Que a gente tem um tecido tumoral, né, não tratado, e você pode ter a morte por apoptose, com a formação de glebes de membrana, fragmentação de DNA. A gente pode ter necrose, que não é desejável, né, para os
para as células, para as drogas que induzem morte celular, né? A gente vê aqui a célula inchada, e a autofagia, que, em geral, está ligada à sobrevivência, mas que a desregulação também pode levar à morte celular. E, apesar de a gente ter hoje em dia uma gama muito grande de substâncias que podem ser utilizadas para tratar o tumor, ainda assim existem vários tipos de características do tumor que impede o sucesso da terapia. O estágio no qual a doença se encontra, às vezes a gente descobre a doença tarde demais. O local da lesão, às vezes, é inoperável, então não dá para fazer cirurgia, né? A idade, então, tem muitos quimioterápicos que são muito bons ou que têm uma efetividade muito grande, mas que não são próprios para serem utilizados em idosos nem em crianças, que são muito sensíveis. Toxidez dos quimioterápicos, né? Tem outros além desses, na destruição de medula, alteração de função hepática e renal, principalmente, acontece muito, cegueira, surdez, etc., né? São muitos problemas. E, além disso, né, somando a isso tudo, a gente tem também a resistência a múltiplas drogas. A resistência ao tumor, à quimioterapia, envolve várias coisas, desde superexpressão de proteína, que aumenta a proliferação e inibe a morte celular, você também pode ter esse fenótipo de resistência. Então, o tumor ele não responde a uma série de quimioterápicos que não têm correlação estrutural nem funcional, né? E ele pode adquirir essa resistência depois de ser tratado com a droga, ou ele pode ser já intrinsecamente resistente a drogas. E no caso dos tumores que produzem essas bombas de fluxo, são proteínas que, quando não estão presentes, né, o quimioterápico acumula na concentração correta e isso induz a morte celular. No caso dos tumores resistentes, quando a gente trata eles com a droga, essas bombas de fluxo, elas utilizam energia de ATP e jogam o quimioterápico para fora, diminuindo a concentração intracelular e aumentando a resistência do tumor. Então, em função de tudo que a gente já tem, e ainda assim a gente tem resistência, a gente precisa de outras alternativas terapêuticas para justamente lidar com todos esses entraves na terapia, né? Então, no caso, a minha maneira de investigar ou de buscar novas alternativas é com essas duas linhas, que é o uso de produtos naturais e reaproveitamento de drogas. Então, assim, a partir dos anos 50, vários estudos foram feitos, né? E muitas substâncias derivadas de plantas e animais, mas plantas principalmente, né? Como uma importante fonte de substâncias antitumorais. Então, são substâncias que derivam do metabolismo secundário das plantas, e apesar do Brasil ser possuidor da maior biodiversidade, esse potencial ainda está aquém do que poderia ser explorado, né? E eu, em particular, trabalho com instituições, né, que, no caso da Universidade Federal do Pará, que trabalha com plantas da floresta amazônica, e aqui no Rio de Janeiro com Mata Atlântica. No caso de reaproveitamento de drogas, existe uma vantagem, né, várias vantagens, que geralmente envolve você reavaliar drogas que são comercialmente disponíveis, que as rotas sintéticas já estão estabelecidas há muito tempo, parâmetros de toxicidade, farmacocinética, etc., já definidos. E o que a gente decidiu trabalhar foram os agentes de contraste iodados e a metformina, né, que é utilizada para tratar diabetes do tipo 2. Né? E, para isso, a nossa abordagem in vitro envolve câncer de pulmão, que é um dos mais, com maior incidência, né, no mundo todo e no Brasil, e glioblastoma multiforme, usando a linhagem A172, que é um tumor do sistema nervoso central que normalmente não metastiza, mas estando no sistema nervoso central, ele é altamente letal, e geralmente com 12 meses após o diagnóstico de sobrevida do paciente. Então, para a atividade antitumoral das espécies da Amazônia, a gente, para selecionar essas espécies, precisa que elas sejam nativas, que tenham atividade antitumoral não relatada, né, que esse trabalho seja inédito, que elas sejam associadas ou não a conhecimento tradicional, a comunidades indígenas, etc., possuam licença de coleta e acesso a patrimônio SIGEM, sem esse número a gente não publica, isso é importante. Identificação taxonômica com depósito em herbário, para você ter certeza que você está falando daquela espécie e não de nenhuma espécie que tenha um nome parecido.
E, para isso, a gente fez uma colaboração com a Universidade Federal do Pará, os professores Mara, Arruda, o professor Alberto, o Vanderson e o Gesiel e a equipe deles. Então, eles são responsáveis por selecionar as espécies, fazer análise fitoquímica, isolamento e identificação dos compostos. Então, eles enviaram para a gente vários lotes, né? Então, a gente começou com uns 40 extratos e identificamos alguns como os mais potentes, né? E um deles é a espécie Manilcara rubéria. Então, a nossa organização, quando você trabalha com muita coisa, você tem que... A gente tenta se organizar para a gente não se perder, e uma das coisas que a gente faz é organizar um fluxo de trabalho, né? Então, a gente recebe a espécie foi selecionada, a gente recebe extratos com diferentes solventes, e a gente avalia, principalmente por apoptose, porque é o tipo de morte celular que é desejável para você tratar o tumor. Não adianta usar substâncias que vão induzir necrose generalizada, não é o nosso objetivo. Então, até antes de ver se tem viabilidade ou não inibição, a gente vê se ele induz apoptose. Se a atividade for significativa, a gente avalia esses parâmetros de viabilidade, tira fotografia, faz análise morfológica, vê se interfere com bomba de fluxo e procede isolamento de substância. Então, tem sempre aquela conversa constante com o pessoal do Pará. Se a atividade for muito significativa, então, geralmente, a quantidade que a gente recebe consegue fazer in vitro e in vivo. Então, a gente faz a toxicidade específica, oral, intraperitoneal, e utiliza um ensaio que é o de redução de metástase pulmonar. Então, a gente trata o camundongo com e sem quimioterápico, a substância, e vê se reduz as metástases do pulmão. Se o extrato, né, também, claro, vai para isolamento. Caso o extrato perda atividade muito rápido ou não tenha atividade, a gente encerra o estudo. Uma vez que a gente consiga isolar essas substâncias isoladas, se elas forem conhecidas, podem ser conhecidas, mas não tem muitos estudos, a gente, então, procede o mecanismo, né, para estudar o mecanismo de atividade delas. Se forem inéditas, melhor ainda. Se forem conhecidas, muito estudadas já, caracterizadas em tumores, a gente encerra o estudo, a gente não vai, né, chover no molhado, né? E se a atividade do isolado não tiver não for significativa, a gente encerra o estudo. Se a atividade for significativa dos isolados, então, concentrando mais, né, fazendo mais extrações, a gente, então, procede aos ensaios in vivo. Então, nesse momento, né, estudando as espécies na Amazônia, a gente teve, aliás, acabou de terminar, né, esse trabalho, e o trabalho foi publicado, está impresso ainda, né, extrato metanólico de Apuléia leucarpa, a Manilcara rubéria, que eu vou falar dele para vocês hoje, quem está trabalhando com isso é a Josi, que é minha aluna de doutorado no Coreto, ela em outra pós, e aqui é a Esteu Branco, a minha aluna de iniciação científica. Acontece, inclusive, a Bia. Inclusive, ela foi selecionada, né, ela foi aprovada para o nosso programa, e deve fazer matrícula agora no final de julho, né, início de agosto. Na espécie de Mata Atlântica é a Kaline, que também está terminando, a gente está escrevendo o artigo agora. Na linha de reaproveitamento de drogas, a gente tem a Grazi, né, a Graziele, que trabalha com metformina, ela está na metade do doutorado dela, aqui também pelo programa, né, então parte dos dados dela ela já publicou, a gente escreveu duas revisões, foram muito legais, uma, inclusive, sobre a tal da metformina nos tumores hematológicos resistentes, e tem o trabalho de agentes de contraste iodados, que é desenvolvido pela Jéssica, também aluna de doutorado aqui do nosso programa, e cujo trabalho eu vou apresentar para vocês hoje. Então, falando primeiro do trabalho da atividade antitumoral de Manilcara rubéria, né, então é uma planta chamada vulgarmente de martalanduba, é uma árvore da família Sapotácea, esse gênero tem 81 espécies conhecidas, tem vários nomes, e dentre as atividades descritas para essas plantas, tem atividade anti-inflamatória e molosticida. Então, aqui tem umas fotos, né? E aqui os extratos que a gente recebeu de Manilcara, que é o extrato etanólico de caule, e o de acetato de etila, também de caule. Então, como eu falei, a primeira coisa que a gente faz é ver se induz apoptose, se induz fragmentação de DNA, que é o que interessa. Então, aqui os extratos estão rebatizados como MH1 e MH2, né? Que é o A7 e o A8, então agora é MH1 e MH2, e a gente avaliou a apoptose por citometria de fluxo usando o iodeto de propídio.
né, que ele marca o núcleo, e se o núcleo está menor, né, do que os fragmentos, né, menores do que G1, a gente então quantifica o percentual e dá para a gente o percentual de morte por apoptose. Então, a gente vê que os dois têm atividade dose dependente, mas que o NH2 é mais ativo do que o MH1. Fazendo análise da morfologia, né, que eu fotografo tudo, né, porque fotografar ajuda a economizar muito dinheiro, né, você já olha e já sabe o que está acontecendo, então a gente vê que o NH1 induz uma vaporização muito forte, enquanto que o NH2 induz uma morfologia muito característica de morte por apoptose, que é a fragmentação do DNA, etc. E aí a gente começou a analisar, eu usei para isso o Cell Profiler, que é um programa de análise de imagens, ele é excelente, eu gosto muito. Ele é um chatinho de aprender, mas depois que aprende, ele é muito bom. E aí a gente passou a quantificar os níveis de vaporização das células tratadas, né, com os extratos, usando esse programa. Então, o que a gente viu, inicialmente, justamente nas concentrações 10, 25, 50 e 100 por 48 horas, a gente viu um aumento muito significativo na vaporização dessas células de câncer de pulmão, né, para o extrato MH1, enquanto que o extrato MH2, como ele induz mais apoptose, né, mais morte celular realmente, ele tem pouca vaporização. Então, a gente ficou muito animado, né? Então, dependendo da qualidade do extrato, você tem mais um tipo de substância que induz uma coisa e o outro que induz outra, isso é muito legal. Aqui tem a quantificação, né, dos vacúolos de MH1 e para MH2, né, mostrando a diferença. E apesar desse resultado ter sido muito bacana, principalmente de apoptose para MH2, ele perdeu a atividade muito rápido. É uma daquelas possibilidades que a gente estuda. Então, tem que fazer uma nova extração para poder identificar o que está ali dentro, induzindo a apoptose, né? Então, a gente parou de trabalhar com o extrato MH2 para fazer um novo extrato e identificar o que tem ali, induzindo a apoptose. Então, essa vaporização é muito característica de autofagia. Então, nós fomos avaliar se realmente tinha os marcadores de autofagia. A autofagia é um processo autodegradativo que é importante para equilibrar as fontes de energia e ele está associado à sobrevivência, né? Às vezes, na desregulação, ele pode induzir morte celular. Então, é uma cascata enorme, né? Eu não vou entrar muito em detalhe, mas tem duas moléculas que são utilizadas como marcadores da fase inicial e da fase tardia da autofagia, que é a TG12 e o LHC3. Né? Então, a autofagia tem várias fases, tem nucleação, alongamento, maturação e fusão, onde tudo que é englobado nessa organela, né? nesse facúolo, eles são, então, unidas com proteínas depois do lisossomo, que fazem a degradação para reciclagem dessas substâncias, proteínas, etc. Né? E a gente, então, tratou as células de câncer de pulmão, né? E por imunofluorescência a gente viu a expressão de ATG12 na concentração maior aqui, e a gente utilizou também 3-metionadenina, que é um inibidor de autofagia inicial. Então, a gente vê que ela forma, mesmo na imunofluorescência, fica óbvio o aparecimento dos vacúolos, né, com a expressão aqui do ATG12, e quando a gente usa o inibidor, na verdade, como a gente está bloqueando o avanço do fluxo autofágico, o ATG12 acaba acumulando em torno dos vacúolos. E aqui a gente também viu o aparecimento do LC32, né, que normalmente o que acontece tem o desaparecimento do LC31, para priorizar, para mostrar que o fluxo está indo na direção, do LC32, que a gente fez com o MH1 nas diversas concentrações. Ao mesmo tempo, a Josi, né, trabalhando em colaboração com a professora Morgana, do ICB da UFRJ, e o Alexandre Pirro, da Faculdade de Farmácia, estavam realizando os ensaios em vivo com os camundongos suíços e avaliando a sobrevivência desses camundongos no tratamento intraperitoneal e gavagem. No intraperitoneal, os camundongos, a maioria matou na concentração aqui, acima de 200 microlitros do extrato, e o de 50 e 100 foram menos, quer dizer, o 100 também foi letal bastante. Enquanto que na fase oral aqui, somente o extrato de 300 que induziu alguma morte. Todos os outros
camundongos sobreviveram. E também eles fizeram análise de enzimas hepáticas, né, que são importantes para ver a lesão hepática, né, induzida pelos extratos. E aí, quer dizer, a gente está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, e aí a gente vai dizendo, olha, o extrato tal deu efeito, então vai identificando aí para a gente. Então, os metabólitos que foram encontrados na fração A7 são esses aqui, e eles fazem parte do grupo chamado de saponinas triterpenoides. Tá? Botaram várias, ele está procedendo as outras identificações. Então, são glicosídeos, né, de esteroides ou terpenos, com a parte hidrofílica e hidrofóbica, e elas podem ser classificadas de acordo com esse núcleo fundamental hidrofóbico aqui, se é de um tipo ou do outro. Já foi relatada para esse grupo de substâncias atividade antiviral, anti-inflamatória, antiemítica, entre outros. Então, depois de entender que o A7 faz isso, né, induz essa autofagia, a gente, então, pediu para eles fazerem fracionamento desse MH1, gerando essa fração P10. Então, essa fração P10, a gente também avaliou a morte, né, então começa a matar depois, ou seja, ela tem uma indução de apoptose que é mais para o final, nas maiores concentrações, mas ela induz vaporização, né, já com 10 microgramas por ml. Né? A gente fez a quantificação desses vapores, mostrando que era a fração mais potente. Com 200 microgramas, a gente vê com 100, 200, a célula realmente já começa a morrer. Né? O excesso de estresse também induz aí a morte celular, mesmo com a presença da autofagia. E aí, depois que a P10 induziu essa vaporização, eles, então, acharam por bem, uma decisão que foi deles, a gente conversou sobre isso, e eles acharam que deveriam fazer um subfracionamento, e eles fizeram, gerando 9 subfrações a partir da fração P10. Então, por análise de imagem, a gente viu que as subfrações MHF1 e 9 foram as mais potentes. Na verdade, quando as subfrações chegaram, a gente testou naquelas concentrações de 0 a 100, morreu todo mundo. Todas as células morreram nessas concentrações, então a gente baixou um pouco para 2,5, né, baixamos 10 vezes, então fizemos esse experimento de 2,5 a 10 microgramas por ml em 48 horas. Então, esses são o FA1, né, 1, 2 e 9 foram os que tiveram o melhor desempenho. E aí, né, uma coisa que também acontece na autofagia é que quando você inibe a autofagia, geralmente a morte é desviada para a apoptose. Então, a gente testou o extrato original, a fração P10 e a subfração mais potente, né, com as concentrações que são mais efetivas em cada uma, e utilizou novamente 3-metiladenina, que é um inibidor de autofagia, e você vê que quando a gente trata com 3-metiladenina, a morte, ela então é desviada para a apoptose, né? Então, a gente vê aqui a 7, o P10 e a subfração MHF1. Então, olhando na literatura, né, a gente vai lendo e vai discutindo, a gente vê que tem se pensado justamente em a inibição da autofagia como uma oportunidade de tratar tumores e tumores resistentes. Aqui tem 3-metiladenina, mostrando ele fazendo o bloqueio do início da nucleação e alongamento do autofagossomo na hora da formação do autolisossomo para fazer a degradação. Né? Então, isso tem sido uma estratégia para usar essas substâncias que têm capacidade de induzir autofagia, ao mesmo tempo o inibidor. Aí você força a célula ao estresse e, em seguida, você bloqueia o estímulo autofágico. Então, para esse trabalho em particular, que está em andamento, inclusive o Wendel, tem 2 semanas, né, que ele está fazendo pós-doc na Inglaterra, então a gente fez as coisas aqui na Unirio e enviou os espectros para ele lá em Londres, que é onde ele está fazendo as identificações. Né? Então, ele vai identificar o que está lá na P10 em todas as subfrações, até para saber se são misturas com diferentes proporções da mesma coisa ou se são coisas diferentes. Né? A gente vai avaliar a redução das metástases pulmonares em vivo e explorar o potencial autofágico desses compostos no combate às doenças neurodegenerativas. Porque uma coisa que a gente tem visto na literatura é que justamente a autofagia ela também está envolvida na degradação, né, de agregados de proteína. E isso está ligado
a melhora no caso de doenças ligadas, enfim, doença de Huntington, Alzheimer, etc. Né? Quem vai trabalhar com isso aí, a minha aluna de C, a Isabelle, né, com esse trabalho que é a indução de autofagia pelo status de Manicaro-Rubelli para a redução de morte de células neurais tratados com proteínas amiloidogênicas, em colaboração com a professora Carolina Braga, que também é professora do nosso programa, né? A linhagem está para chegar na semana que vem, e a gente vai, então, testar o extrato após a indução de formação desses agregados amiloides, né? Então, a autofagia na modulação como um tratamento de doença amiloide. Então, eu vou passar rapidinho, eu não estou contando tempo, mas Luísa me avisa quando eu estiver perto de passar aqui do tempo, para o trabalho da Jéssica, né, de doutorado, que está aqui no nosso programa, que é o efeito de agentes de contraste iodados em linhagens tumorais resistentes à quimioterapia. Então, esses agentes de contraste iodados, eles surgiram para melhorar as técnicas de visualização de tecidos biológicos por raio-x, né, porque você precisa da diferença de contraste entre os dois tecidos. E, às vezes, então, basicamente, no início se fazia isso para você tirar foto de fazer radiografia de ossos, né, estruturas densas que absorviam mais raio-x, né? Então, esses agentes de contraste iodados, eles funcionam em função da radiopacidade do iodo, né? Um dos mais utilizados na clínica possui esse núcleo triodo benzoico, que é uma substância que a Jéssica está trabalhando, pode ser acoplado com outros compostos, e a observação que eles próprios, o próprio agente de contraste, induz morte celular por apoptose, fez com que eles fossem considerados para uso adjuvante. Então, você tratar um tumor ao mesmo tempo que você pode visualizar onde ele está, né? Onde aquela estrutura está. Então, tem um artigo recente, se não me engano, de 2017, onde eles utilizam justamente nanopartículas para poder diminuir a citotoxicidade desses agentes de contraste, que possui alguma citotoxicidade intrínseca, e utilizar as nanopartículas para diminuir essa citotoxicidade e dizer, né, marcar onde essa nanopartícula está chegando. Então, mostra onde ela está chegando com um TIVA, e além de acoplar outras substâncias nessa nanopartícula. Então, assim, tem alguns relatos para alguns agentes de contraste que já se viu que induzem morte por apoptose. Então, como eu falei, a gente prefere que as drogas elas induzam a apoptose, né? Então, a apoptose todo mundo conhece, eu vou falar aqui muito rápido, né? Você tem a apoptose, geralmente envolve a apoptose clássica, né? Fragmentação de DNA, por ativação de caspases. Geralmente as drogas elas induzem perda de potencial mitocondrial mediada pela formação de poros, no caso do VAX, né, na membrana mitocondrial. Né? E aí, essa é a maneira preferível. Então, para começar a trabalhar com o TIVA, que foi esse agente de contraste utilizado naquele experimento, naquele trabalho de 2017, por nanopartícula, a gente, então, utilizamos células de câncer de pulmão, né? Então, nós avaliamos a fragmentação de DNA e a perda de potencial mitocondrial, né, que indica a via mitocondrial de apoptose. Então, a gente vê aqui também por fotografia que, tratando por 48 horas com 10, 250 e 500, 100, 250 e 500 micromolar, a gente vê a indução de apoptose dessas células. Para saber se essa morte de apoptose tinha envolvimento mesmo da via mitocondrial, a gente, então, tratou as células com TIVA, né, com 1 hora antes do tratamento com TIVA. Nós trabalhamos com um bloqueador de ativação de caspase, que é o Zevade, né, ele bloqueia todas as caspases, e também com ciclosporina A. Ciclosporina A é um inibidor de perda de potencial. Então, quando a gente faz isso, tanto a inibição com o Zevade quanto a inibição por ciclosporina inibem a morte por apoptose induzida pelo TIVA, mostrando que a morte que ele induz é por apoptose e é pela via mitocondrial. Em seguida, como a questão da perda de potencial é algo importante, a gente também viu a importância da translocação de Bax, que é aquela proteína que a gente viu ali em cima, induzindo perda de potencial por formação do polo. Então, apesar de não haver diferença no padrão de expressão de Bax, então Bax ele não é menos expresso, né? Mas a translocação aqui por imunofluorescência, após 48 horas também,
24 horas. A gente vê que o padrão de translocação do Bax mudou, ele ficou numa região mais perinuclear, e que a porfíria, a gente vê aqui, o dietiprofídeo, que marca o DNA, a gente vê que com o TIBA você tem maior condensação de cromatina, que é um marcador de apoptose também, e com a ciclosporina, ela modifica a translocação de Bax, e você tem a diminuição da formação dessa cromatina condensada. Então, mostrando que o Bax também, nisso tudo, tem um papel na atividade do TIBA. Quando a gente escreveu o primeiro artigo, foi o segundo, um dos revisores, antes de aceitar, ele falou, mas o TIBA, nessa concentração, ele está trabalhando, enfim, uma concentração muito alta. Então, eu tinha publicado em 2019, um artigo que eu estava trabalhando com cisplatina, e fiz uma comparação com outras substâncias. Então, aqui vocês veem que o TIBA, em 250 micromolar, ele é mais ativo, induz mais apoptose do que carboplatina, que aqui em 539 micromolar é um quiroterápico em uso clínico, principalmente adjuvante. Então, não, o TIBA 250 ou 500 micromolar não é uma concentração muito alta, porque a gente tem coisa na clínica em concentrações ainda maiores. Aqui é o ácido betulínico, que é um pequeno, que também, nessa célula, câncer de pulmão, induz menos morte do que o TIBA, em concentração menor. Então, nessa parte do trabalho, a gente viu que o TIBA induz apoptose, ele induz fragmentação de DNA, dependente de caspase, mostrado pela inibição de Zebad, que isso envolve a perda de potencial, como a gente viu com a inibição de ciclosporina, e que envolve também a participação do Bax. E aí a gente avançou nesse estudo para ver isso em outras linhagens tumorais, mas também em uma linhagem renal, porque os agentes de contraste, eles podem induzir uma coisa chamada nefropatia induzida por contraste, que não é para todo mundo, né? Acontece, nem sempre acontece, mas é algo que pode acontecer, né? Então, a gente utilizou também essa linhagem renal, que não é humana, é de rim de macaco, mas que é muito utilizada, né, para esse fim. Então, a gente viu aqui a viabilidade em 24, 48, 72 horas, no tratamento com TIBA, a partir de 50 micromolar, e a gente vê aqui que, de todas elas, na verdade, a K562, que é a leucemia, é a mais sensível ao TIBA das três linhagens, e a Vero é a menos sensível das três. A gente fez isso utilizando o método do MTT, né, onde você tem a formação do cristal de formação, então, quanto mais violeta, mais viável para a célula, né, quando a gente vê a diminuição da absorvância da formação. Esse aqui, a gente viu a fragmentação de DNA também por 48 horas, e a gente vê aqui também que a K562 tem a maior fragmentação de DNA tratada com TIBA comparado com a Vero e com a H460. Uma das coisas que a gente viu na literatura é que esses agentes de contraste, eles podem induzir, né, não todos, tem vários tipos de gerações diferentes, podem induzir espécies ativas de oxigênio. Então, a gente avaliou 48 horas, 48 horas não, foram 5 horas, né, porque a gente fez testes com tempos maiores, só que o peróxido de hidrogênio acabava matando tudo, então a gente fez com 5 horas, que foi o melhor tempo. Então, a gente tratou células com TIBA e o Exol. Aliás, cadê? Desculpa. Não, tá certo. E o Exol não, isso aqui está errado, essa legenda. A gente tratou com TIBA nessas três linhagens e a gente vê que a H460 tem aqui a indução de geração de rosto, aqui o TIBA, peróxido de hidrogênio, TIBA com o NAC, que é o inibidor de geração de rosto, a N-acetilcisteína, e o peróxido também com o NAC, né, que é o controle do experimento. Então, a gente vê que a Vera tem geração de rosto, é bem menor do que a K562 e também é menor do que a H460. A gente fez isso usando essa sonda, que é a H2CFDA, né, que em contato com os terásios dentro da célula induz o DCF, produz o DCF, que é fluorescente, e a gente, então, fez a microscopia de fluorescência. A gente também queria ver se isso estava relacionado para todas essas linhagens à apoptose, então a gente usou o ensaio da anexina, com 7-AD. A anexina é uma proteína que se liga a resíduos de fosfatidilcerina na membrana, né? Então, se a célula não está viva, né, você tem fosfatidilcerina na parte intracitoplasmática da membrana plasmática,
Na célula apoptótica, essas fosfatidilcerinas vão para o lado de fora e são marcadas na superfície. A gente usa o 7-ADD e, às vezes, também o PI, tem kit que vem com PI, que marca, porque a célula é impermeável ao PI. Então, se o PI marcar dentro da célula, é porque essa célula já entrou em apoptose secundária, já entrou em necrose. Então, ela não está marcando necessariamente pelo lado de fora, mas ela pode estar marcando pelo lado de dentro, né? Então, aqui a gente vê, para H460, tem uma marcação forte, né, do 7-AD, né, mostrando que tem uma apoptose secundária, isso 48 horas, induzida pelo TIBA na H460. Aqui também com peróxido, TIBA mais NAC, peróxido mais NAC. Aqui na K562 também, né, peróxido, TIBA mais NAC, né, 7-AD, demonstrando aqui que tem realmente a apoptose, a marcação do lado de fora. A mixina ainda é maior que o 7-ADD, 7-AD. E na Vero é onde a gente tem o menor nível de indução de fluorescência nas células tratadas com TIBA. Então, aqui é mais a quantificação, né, do que a gente viu na imunofluorescência, né, para a mixina e para as 3 células, né, novamente com os mesmos tratamentos. Então, a gente viu todo aquele quadro, aquele conjunto, e que, além disso, você tem a participação de espécies ativas de oxigênio, né, que pode ser diminuído com o tratamento de N-acetilcisteína. Então, a gente expandiu essa comparação para linhagens resistentes a múltiplas drogas, que é o caso da Lucena, né, e a 172. A 172 não necessariamente é resistente a múltiplas drogas, mas ela apresenta bombas de fluxo também, né, e utilizando um segundo agente de contraste, esse é o TIBA que a gente trabalhou até agora, e o Exol, que é um agente de contraste já usado na clínica e que é muito barato. Eu lembro que eu comprei na GE e acho que custou R$50 cada frasco, muito barato mesmo. E a gente, então, viu que o Exol inibe a viabilidade celular dessas linhagens, né, comparando, ele é menos ativo do que o TIBA, mas ainda assim induz inibição de viabilidade. Na Vero, muito pouco, na 172 também, né? E a Lucena, de todas, foi a mais sensível, principalmente com o TIBA. Aqui a gente vê a fragmentação de DNA, aqui ficou, por falta, acho que não apareceu aqui, que aqui é o ioxol e aqui em preto é que é o TIBA, tá? Então, preto é o TIBA, cinza é o ioxol. Então, demonstrando novamente que ele é menos ativo do que o TIBA e que na Vero, os dois, ele até um pouquinho mais ativo na Vero, mas o TIBA não é, né? Então, a gente vê que ele tem atividade nessas linhagens que possuem bombas de fluxo. A gente também viu a perda de potencial mitocondrial, né? Na 172 ele fica mais estável. Na Vero você tem uma redução, né, da perda de potencial, mas não chega a refletir numa apoptose muito, quer dizer, é significativa, mas não é tão expressiva, e na Lucena você tem um efeito mais acentuado. Então, a gente também avaliou nessas 2 linhagens que possuem bombas de fluxo, né, a Lucena e a 172, a atividade das proteínas MDR, para saber se elas estão funcionando ou não. Na Lucena, a bomba é a PGP, e na 172, a bomba é a MP1. Então, a gente vê que, quando a gente trata, a gente deixa ela por 30 minutos, depois coloca no meio de novo, e aí a substância ela vai sair, né, vai atingir o equilíbrio. Então, por isso, quando a gente avalia a positometria de fluxo, que a gente vê é uma intensidade de fluorescência baixa. Quando a gente usa um inibidor específico para aquela bomba e trata com o fluorocromo, né, ele vai, então, bloquear a saída do fluorocromo, e isso vai fazer com que ele acumule dentro da célula, e isso aumenta a intensidade de fluorescência. E aqui é como fica, mais ou menos, um histograma real, né, do controle de fluorescência e os tratados e não tratados com os inibidores. Então, aqui a gente vê que tanto o Ioxol quanto o TIBA, eles inibem essas bombas, a atividade dessas bombas, tanto para a 172 quanto para o Lucena. Então, aqui, no caso dessa bomba,
A 172 a gente usa o fluorocromo, que é o 5-CFDA, MK571 é o inibidor dessa bomba, e aqui o tibioxol mantendo o 5-CFDA preso, porque o que a gente avalia na citometria é a fluorescência desse fluorocromo aqui. Então, ele sozinho entrou e saiu. Com o MK571, o 5-CFDA se acumulou mais. Com o TIBA também, com o Ioxol também. No caso da Lucena, o fluorocromo é a rodamina 123, e aqui a ciclosporina, que é o inibidor da bomba. Então, entrou e saiu, com ciclosporina fica, com TIBA e o Ioxol também ficou. Aqui os histogramas do citômetro de fluxo, mostrando aqui o aparecimento, né, a manutenção da fluorescência da rodamina e do ioxol a partir de de um certo nível ali. Mas o fato de você inibir a bomba necessariamente tem um impacto funcional na resistência, ou, né, vai aumentar a morte celular. Então, a gente viu por viabilidade que, no caso da Lucena, enquanto que o ioxol não interferiu tanto na questão funcional, na viabilidade, o TIBA, sim, você tem aqui a vincristina, que é um quimioterápico que também é substrato para a bomba. Então, quando a gente coloca os dois juntos, a gente quer ver se o TIBA, né, que a gente já sabe que inibe a atividade, cadê o meu? Inibe a atividade, junto com esse quimioterápico, ele diminuiu a viabilidade da célula. Então, a gente tratou com o TIBA, a vincristina, cisplatina, que a cisplatina está aqui porque ela não é inibidor da bomba, então o que quer que ela esteja fazendo depende de bomba. E tive vincristina e ioxol e vincristina, que não foi significativo. A gente, na verdade, deveria ter feito, né, já era para ter feito com a 172 esse mesmo ensaio, só que a gente perdeu a célula há algumas semanas, então essa semana a gente conseguiu descongelar, então nós vamos fazer esse para 172 e ver justamente essa comparação se a inibição pelo tibioxol vai impactar na viabilidade quando tratado com quimioterápico específico, que também é substrato para a bomba. E a gente viu também, no caso da 172, a migração celular, né, para ver, a gente viu em 24 e 48 horas, a migração celular. Nesse caso aqui, quanto maior a barra, maior o espaço entre as células, significa menor migração. Então, quanto maior essa barra, quer dizer que a célula migrou menos. Tá? Então, a gente vê aqui que o TIB induziu, né, o aparecimento de mais espaço, né, e, portanto, menos migração, e o ioxol menos, né, aqui em 24 e aqui em 48 horas. Então, de tudo que a gente viu, né, a indução de apoptose pela via mitocondrial envolvendo o COIS, com a capacidade do TIBA de ioxol de inibir as bombas de fluxo, sensibilizar, no caso do TIBA, leucemia resistente à vincristina, e inibe a migração da linhagem 172, no caso, ioxol e o TIBA. Então, a gente vê muitos trabalhos na literatura, né, mostrando que a inibição dessa bomba, precisamos da 172, melhora a quimioterapia em glioblastoma multiforme, que é esse tumor que a gente está concentrado. E aí, mais para o finalzinho do trabalho da Jéssica... Janaína, desculpa te interromper. 5 minutinhos, tá? Que a gente já está estourando o tempo. Tá, obrigada. Aqui está acabando também. Então, aqui na análise proteômica, a gente, em colaboração com os professores Fábio Nogueira e Magno Junqueira, da Unidade Proteômica de Estudo de Química, né? A gente, então, tratou a linhagem 172, com meio de cultura e TIBA e ioxol, que é anticomolar por 48 horas, e identificamos as proteínas diferencialmente expressas. Esse foi só o primeiro experimento, a gente precisa repetir, mas tem várias coisas interessantes, né? O aumento da regulação negativa de proteína celular, aumento de proteínas envolvidas em catabolismo, resposta celular a quimioterápicos, ainda aumentado no TIBA, peroxiredoxina, catalase, né, que são proteínas de defesa antioxidante. O que ele diminuiu, por exemplo, proteínas envolvidas na respiração celular, em processos metabólicos de glicose, diminuição de proteína quinase C-alfa, que é uma proteína que é importante no desenvolvimento de resistência em glioblastoma. Ele também diminuiu essa proteína aqui, que é a proteína relacionada à follistatina,
né, que também é importante para a sinalização de sobrevivência, e também essa outra aqui, que é a proteína associada à metástase, que também foi diminuída pela a presença do tigre. E o Exol induziu também, aumentou a expressão de alguns processos catabólicos, tradução, síntese seriana e cisteína, né, que é importante para induzir a apoptose, então ele aumentou proteínas envolvidas em apoptose, também aumentou algumas outras proteínas envolvidas na regulação negativa do ciclo celular e estresse de retículo endoplasmático. E o Exol diminuiu proteínas envolvidas na progressão do ciclo celular e algumas proteínas que são importantes, são marcadoras de progressão tumoral para glioblastoma. Então, para esse trabalho, as perspectivas são in vitro. Usar o TIVA e o Exol em combinação com o quimioterápico de uso clínico, no caso, temolizumab em glioma. In vivo, avaliar a toxidez específica, metástase pulmonar, com TIVA e Exol em monoterapia ou em combinação. Então, parte desse trabalho a gente já publicou, a Jéssica também, nós dois escrevemos essa revisão aqui sobre o agente de contraste iodados e o potencial deles para quimioterapia antitumoral, e a gente está escrevendo isso aqui, mas está faltando um ou outro experimento para a gente fechar, né? Porque tem coisas que eu não mostrei aqui, a gente fez também no modelo 3D de esferoides multicelulares, né? Migração, enfim, todas as coisas envolvendo esses esferoides. Estava faltando microscopia eletrônica, mas a gente está... Vamos ver se vai dar tempo, né? E, então, assim, é um pouco brusco, mas, enfim, então, queria agradecer a Morgana, né, e o Alexandre Pio, que estão ajudando nessa parte de in vivo, o Vanso e o Gesiel, que identificam as substâncias, isolam, enfim, faz todo o tratamento químico, ao pessoal do Instituto de Química com a proteômica, ao programa, né, de bioquímica, pelo convite, aos técnicos do PEX-Bio, que mantém as coisas funcionando, e, né, porque multiusuário, você podia imaginar que fica tudo uma confusão, mas não, com o corpo técnico que faz esse auxílio, fica muito bacana. A FAPERJ, com as bolsas de fomento, né, as bolsas e os projetos, a nossa equipe, né, aqui de todo mundo, a Natália não está mais com a gente tem que tirar outra foto, essa foto está minha, daqui a Josi, né, que trabalhou com a Manilca, a Raquel e a Isabel, que é daquele artigo que saiu esse ano, e os outros meninos de C, né, está aqui a Jéssica, que faz doutorado, né, está acabando já, a Beatriz, como eu falei, que já foi selecionada, a Grazi, que já está no programa, e os outros alunos que estão trabalhando com essa... A Débora, que está trabalhando com a Morgana diretamente para aprender a lidar com os camundongos, e o Rian e o Jonathan, que estão trabalhando em outras linhas e outros projetos, que não necessariamente esses ali. Tá bom, gente? Então, obrigado e estou aberta a perguntas. Obrigada, Janaína, pela apresentação. Ana Paula também, né, que fez a introdução sobre o nosso campus. E agora a gente pode seguir para perguntas, então podem colocar no chat, ou se não, levantar a mão aqui para a gente organizar as perguntas. Enquanto isso, Janaína, eu tenho uma pergunta relacionada a essas linhagens que você trabalha. Bom, acho que a Vivian levantou a mão primeiro, eu vou dar, depois eu faço a minha pergunta. Então, Vivian, por favor, pode fazer sua pergunta. Vivian, a gente não te ouve. É que estava desligado. Agora sim. Janaína, não é bem uma pergunta, é a satisfação de te ver de novo, depois desses anos todos. Ela era aluna há muito tempo atrás, e estou tão feliz porque você se ateve às suas ideias, ao que você queria. Estou emocionada de ver a Lucena ainda sendo usada por você, e que realmente está fazendo um trabalho tão coerente e tão colaborando com tanta gente.
e baseado em algo que desde que você começou, eu nem sei há quantos anos atrás, mas pequenininha não, porque você nunca foi pequenininha, mas muito mais jovem, quando você queria trabalhar sempre com produtos naturais ou produtos de nossa flora, com atividade antitumoral, e quando você descobriu a resistência a múltiplas drogas e você decidiu que ia focalizar bastante nisso. Então, é só para dar os parabéns e dizer que eu gostei muito de te ver. Oh, Tá? eu vou chorar, não faça isso, hein? Muito bom ver você também. Nossa, saudade, bons tempos, hein? Bom, tem uma pergunta do Ítalo no chat, né, em relação à identificação das moléculas, se foram todas por cromatografia, né, acoplada ao massas, se isso foi feito parte no Pará. Foi tudo feito no Pará. Eles me dizem, quando eles mandam o material para a gente escrever o artigo, então tem lá. Então, eu sei que é LCMS, sim, tá? Que eu me lembro que eu li a metodologia, mas a gente não faz isso aqui. Eles fazem tudo lá, eles mandam para a gente fica conversando. Olha, funcionou, foca nesse aqui. Aí ele vai lá e foca. Mas a gente não entra nessa parte, a gente não trabalha com a fitoquímica, mas eles fazem lá. Sim, posso colocar vocês para conversar. O Wanderson é excelente, eles têm um centro de isolamento, né? Eles têm um laboratório que é um centro de isolamento e identificação de substâncias. Então, né, e o Wendel, que é o que está lá na Inglaterra, ele voltou para o Brasil para fazer o concurso, passou para a Universidade do Pará, né, voltou para terminar o trabalho dele antes de tomar posse, então eles estão super empolgados aí com o trabalho. Mais perguntas, pessoal? Jana, em relação à Manilcra ruberi, né, eu queria, na verdade, até há muitos anos atrás, lá no início aqui do campus, eu lembro que a gente fez uma colaboração com uma IC minha, né, que ela trabalhou com o extrato num perfil do metabolismo energético, né, e aí eu queria saber, só que, na verdade, eu descontinuei um pouco do projeto, né, e não estou vendo nada referente a isso na literatura, se tem alguma coisa relacionada a ensaios em vivo, né, porque ela realmente tinha um potencial aí, né, tem pelo que você mostrou também, se tem ensaios em vivo, assim, além de culturas de células em linhagens. Sim, a gente fez, eu mostrei ali só aquela da toxicidade específica, né, onde você tem aquelas enzimas, etc. Só que assim, que não cabia na apresentação. A Josi também fez a parte toda de histologia para ver a lesão dos tecidos. Ela viu também um modelo de colite, né, o MH1 como anti-inflamatório, no caso da colite experimental. Então, tem um trabalho todo, né, que, aliás, a Ju está escrevendo agora, que ela defendeu tem mais ou menos um mês, em que ela faz todo esse trabalho em vivo da colite inflamatória. Então, tem esse conjunto de trabalho em vivo já feito com o extrato MH1. Né? Então, toda essa atividade anti-inflamatória, ela viu redução da colite, de uma determinada concentração. Então, esse foi o inicial, porque a gente, tanto ela ia usar para colite, quanto eu ia usar para metástase pulmonar. Então, o que a gente está fazendo agora, que a Débora está lá aprendendo a lidar com os camundongos, é para fazer metástase pulmonar, para ver se vai reduzir. Entendi. Mais perguntas, pessoal? Daniel levantou a mão, pode falar. Acho que está sem som. A gente não te ouve, Olá, pessoal. Boa tarde. Sim. Tá saindo áudio agora, pessoal? Bom, eu sou Daniel, eu sou estudante da UESB, eu sou estudante de doutorado do programa. Professora, parabéns pela apresentação da senhora. Não é a minha área, mas achei muito boa, né? E a minha dúvida, professora, é o seguinte: eu trabalho com óleos essenciais e eu vi que a senhora trabalha com extratos, né? Eu queria saber, professora, como é que está o cenário dessas substâncias? Elas também têm mostrado resultados significativos, resultados bons, como tem visto com extratos? Você está falando dos isolados.
Dos óleos essenciais em Tá, não. gerais. Óleos essenciais, eu escrevi há um tempo uma revisão sobre voláteis, né? Então, sobre algumas coisas de óleos essenciais, porque eu já trabalhei no passado com a professora Suzana daqui da farmácia, com óleos essenciais, né? E, sim, tem uns com atividade muito boa, que são interessantes até para glioma, inclusive. Eu tenho essa coisa com glioma, que é um tumor muito, então estou sempre vendo isso. Então, tem sim. Agora, um dos gargalos de você trabalhar com qualquer substância natural, depois é a viabilidade técnica, de você conseguir sintetizar. Então, eu não sei se no caso dos voláteis, né, que você encontra muito em óleos essenciais, se isso é um problema resolvido, ou tem aqueles que já estão mais do que estudados, né? Geraniol, enfim, todos esses que aparecem em óleos essenciais, se é um tipo de problema ou não. Porque para extratos, onde vocês encontram, por exemplo, saponina triterpênica ou triterpeno pentacíclico, isso é um problema. Então, eu já trabalhei com uma substância muito boa, que induzia a morte de tumor resistente, mas ela não tem via sintética definida. Isso tem 10 anos e ninguém descobriu como sintetizar. Então, para você comprar é uma fortuna. Então, você não consegue fazer ensaio em vivo, porque você não tem concentração suficiente para você testar. Então, em termos de voláteis, eu não sei se tem aparecido muita coisa. Eu parei de trabalhar com óleo essencial, deve ter uns 5, 6 anos, né? É um trabalho interessante, teve muita coisa, mas eu não encontrei, na época, quando a gente fez a identificação, não tinha nada de novo. Então, a planta que a gente trabalhou, que foi a anemia tomentosa. O artigo foi publicado ali em 2013, 2014, e não tinha nada de inédito. Né? Quer dizer, o óleo essencial induzia, ok, mas o que estava dentro dele não era nada de novo. Então, não sei se tem, como eu falei, estava na tem 6, 7 anos, eu não sei como está para óleos essenciais, mas não sei se tem aparecido muita coisa inédita, claro, dependendo da espécie que foi estudada. Tá bom? Entendi, professora. Muito obrigado. Nada. Bom, acho que não tem mais perguntas aqui, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença da Janaína, da professora Ana Paula. Foi um prazer a gente se encontrar aqui. Daqui a 15 dias, né, a gente tem um próximo encontro, né, com outra unidade associada. Então, obrigada pela presença de todos e até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada pelas perguntas. Beijo, Vivian. A gente tem que se ver mais. Beijo a todos. Obrigada. Tchau. Até a próxima.